Hora de resenha aqui no Camisa 8, meu amigo. Abre aqui, meu diretor. Aê, rapaz, ó. Vini Maravilha, Vinícius, meu amigo. Esse aqui fez história com a camisa do Fortaleza, do Ceará. Bruno Balacó, será que entendia do riscado, hein? Demais. Craque, centroavante, goleador. Não é à toa que era o Vini Maravilha, né? Rapaz, é isso aí. Então, Camisa 8 neste domingão aí de carnaval tá trazendo pra você esse ex-atleta e hoje ele é comentarista esportivo, rapaz. Tá dividindo ali o palco junto com a gente, analisando os companheiros. Vini, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Camisa 8. Sobre essa sua nova função, comentarista esportivo, é mais fácil estar do lado de cá ou era mais fácil quando você estava lá dentro no gramado? Bom dia, cara. Bom dia, Luiz. Era mais fácil estar lá dentro do gramado. Era mais fácil. Né? Ainda mais na posição que eu jogava, então eu entendia mais daquele pedaço lá. Aquele riscado lá. E eu vou já emendar o seguinte, já que daquele pedacinho você entendia muito, hoje em dia deve dar um calo no olho ver a maioria da rapaziada atuando lá na frente, hein, Vinícius? Te confesso que eu fico meio nervoso. Dá, né? Eu fico meio Tem nervoso. cada gol, né? É inacreditável, né, velho? Tem cada finalização ali que a gente fica olhando, às vezes o cara tá desequilibrado, né? Acho que ele tem que ter um pouco mais calma, mas passou, né? Aí a gente só tem que olhar. Interessante, você tocou num ponto importante. Você era um centroavante clássico, o cara que jogava pelos lados e tudo mais, mas hoje o Brasil vive uma escassez absurda de centroavante e talvez uma das poucas boas opções que a gente tem na atualidade é um atleta que passou há pouco tempo por aqui, que é o Arthur Cabral, que jogo após jogo tem feito gols importantes. Como é que você tem visto aí essa ascensão do Arthur Cabral, principalmente tendo em vista a lacuna que existe hoje na seleção brasileira de um camisa 9 no centroavante? Porque não é Gabriel Jesus, não é Richarlison, as últimas experiências não têm sido muito exitosas. Acho que a gente está carente desde do Ronaldo Fenômeno, né? E do Adriano também. É verdade. Né? Você falou do Arthur Cabral, ele está num momento muito bom. Na Fiorentina também ele teve um momento muito bom. Então no Benfica ele está fazendo o que tem que se fazer um centroavante, né? É fazer gol. A verdade é essa. O centroavante, quando está com a camisa 9, ele tem que fazer gol. A exigência, ela está dentro desse aspecto, né? Então o Arthur Cabral acho que já está merecendo, né, uma ida para a seleção brasileira. Talvez o que esteja faltando hoje, Vinícius, era o que sobrava na sua época, fundamento. Você tem um cara lá da base que pegava, Vini, pô, você não está cabeceando legal. Meu filho, vem aqui, aprende a cabecear. Mais ou menos, você acha que também, pelo menos é o meu ponto de vista, você observa que falta mais qualidade para quem está hoje trabalhando como jogador profissional? Não, certíssimo, Luiz. Eu acho que futebol é repetição. O treinamento, a repetição faz você ter excelência na hora do jogo. Às vezes vai aparecer uma ou duas oportunidades, mas se você repete nos treinamentos, e hoje não acontece mais isso, né, de você treinar mais faltas, né, finalização principalmente dos centroavantes, dos atacantes, não acontece mais isso, então está tendo dificuldade realmente, né, e na minha época não era dessa forma porque a gente treinava bastante. Agora, Vini, falando um pouco agora sobre o momento dos times cearenses, né? Vamos começar falando aqui do Ceará, porque essa semana encheu os olhos de todo mundo aí, essas goleadas que o Ceará tem dado, né? Foi 6-0 no Atlético Cearense semana passada e dessa vez 5-0 na equipe do Caucaia. O Ceará hoje tem o melhor ataque do campeonato, está engrenando, já são 3 vitórias seguidas no Campeonato Cearense e a vitória da Copa do Nordeste, depois daquela estreia que não foi tão positiva contra o Maracanã. Como é que você vê hoje esse Ceará, que inclusive, a última vez que você esteve aqui, a gente falava do Ceará que em 2023 deu quase tudo errado na campanha da Série B, mas em 2024, nessa reformulação, pelo menos nesses primeiros jogos, o Mancini já tem conseguido aí tirar bons frutos, né? É a escolha, né, Balão? Acho que ele qualificou o elenco, né? A qualidade que ele deu ao elenco, trouxe vários jogadores, trouxe o Recalde. Eu acho que é dessa forma. Agora, o destaque está em casa, né? Que é o Eric Pulga, né? O destaque é daqui, vem no momento, né? É um momento muito bom, né? Hoje a equipe do Ceará está uma equipe mais qualificada, né? Eu vejo dessa forma. Está chegando o Clássico, né? Está chegando o Clássico Rei, a gente já tem que começar a pensar dessa forma, né? Então, acho que essa qualificação que o Mancini tem dado, trabalhado bastante a equipe, acho que a equipe do Ceará está de parabéns. Apesar de a equipe do Caucaia e a equipe do Atlético, eu vejo uma equipe um pouquinho abaixo, né, do normal em relação ao futebol. Então, o Ceará tirou proveito disso, está com ritmo, né, está começando a adquirir ritmo, e eu tenho certeza que no dia do Clássico Rei aí, né, as duas equipes vão estar bem. Pegando esse teu gancho, a estreia com a Juazeirense não foi nada fácil. Tudo bem que foi um time misto do Ceará, mas ganhou de 1-0. E eu confesso para você que eu não gostei muito da partida. Você pontuou muito bem, pegou
dois times bem abaixo, Atlético Cearense e Caucaia. Já pegou um time complicadíssimo, esse da Juazeirense, joga hoje com o Altos do Piauí, mas eu acho que o teste mesmo vai ser contra o Fortaleza. Você acha que vai ter que ir hoje, diante do Altos do Piauí, Mancini vai pensar em poupar alguém já visando para o Clássico? Ou você, como jogador de futebol, se pudesse dar um toque ali para o Mancini, Mancini, bota todo mundo hoje e bota todo mundo no Clássico? Eu acho que ele vai poupar alguns jogadores. E você pouparia se tivesse no lugar dele? Pouparia. Por quê? Porque o Clássico é extremamente importante. A gente pode passar o ano inteirinho, né, jogando com outras equipes, mas quando se trata de Ceará e Fortaleza, né, o Clássico todo mundo quer ver, né, a sua equipe ganhar. Né, eu acho que é dessa forma. Quanto ao Juazeirense, né, eu fui para o aspecto campo muito ruim. Né, então dificultou muito para o Ceará, que é uma equipe técnica. Né, então essa dificuldade acabou fazendo um gol de bola parada, né, saiu com um grande resultado. A dificuldade estava no campo. Né? Quanto ao Altos também vai ser bastante difícil. Mas eu tenho certeza que já estão pensando no Clássico. Não tem jeito. A cabeça já está lá na frente. Já né? Um pouco mais na frente. É isso aí. Lembrando que na Copa do Nordeste, o Ceará tem 3 pontos. O Altos do Piauí empatou na sua estreia com o Vitória da Bahia em 0-0. Ou seja, eu acredito, meu amigo, que o Ceará não vai ter vida fácil. Independente aí se for time forte, time titular ou não, acredito que a vida do Ceará vai estar bem complicada. Virando a página, falando do Fortaleza nessa Copa do Nordeste, também do Campeonato Cearense, Tricolor já começou também avassalador. Como é que você observa o Fortaleza início de estadual e de Copa do Nordeste? A Fortaleza contra o América de Natal foi bastante difícil. O América de Natal baixou a linha, né, dificultou para o Fortaleza bastante, mas mostrou o entrosamento. O Fortaleza já vem com o Vojvoda já há mais de 1000 dias, né, então ele entende os seus atletas. É uma equipe que já está formada, hoje ele está fazendo um rodízio. Né, teve dificuldade agora diante do Ferroviário. Né, então, acho que o Fortaleza está mais preparado do que o Ceará. Mas quando se trata de clássico, né, a gente tem que pensar que clássico é clássico. Né, as duas equipes vão com tudo. Mancini poupando alguns jogadores agora nesse jogo contra o Altos. Fortaleza eu acho que vai com força máxima. A gente sabe que o Caleb ali está, né, contundido, mas eu tenho certeza que vai recuperar para poder estar dentro de campo. Vai ser um grande jogo. Né? O Fortaleza com a sua equipe que já está montada, o Ceará montando a sua equipe motivada. Eu acho que, com certeza, a gente já está pensando no Clássico Rei. A gente fala até em Copa do Nordeste, é engraçado que a gente fala, mas a gente também já pensa, né, no Clássico Rei. Lembrando que o Fortaleza, melhor dizendo, joga hoje, domingo, daqui a pouco a gente vai ver um telão, joga fora contra o CRB, lá no estádio Rei Pelé. Você acha que essa viagem até lá e a volta desgasta mais o elenco tricolor? Não, é bem tranquila essa viagem, é perto. Né? Então, é uma viagem tranquila. A equipe do CRB é uma equipe muito boa. Vem invicta, ganhou na estreia. É isso aí. Ganhou então, fora de mas casa. eu acho que o pensamento é esse, é você adquirir pontos, né, na Copa do Nordeste, né, porque a Copa do Nordeste é um pouco mais longa, né, o Campeonato Cearense é um pouco mais curto, né, então eu acho que vai começar a adquirir pontos aí na Copa do Nordeste, vai dar um segmento. Mas a grande preocupação ainda volta a falar, Luiz. É o Clássico. Já está no Clássico. Impressionante. Uma semana já para o Clássico, né? 6 dias é a cabeça da rapaziada. Se a gente já está pensando que imagina um jogador de futebol. Agora, Vinícius, falando da questão psicológica, Clássico Rei, semana de Clássico Rei. No próximo domingo, então, próximo sábado, teremos então o primeiro Clássico Rei do ano. Talvez só tenhamos 2, né? São os 2 garantidos. Um do Campeonato Cearense no próximo sábado e o outro da Copa do Nordeste. Aí eles podem se cruzar numa semifinal ou final de Campeonato Cearense, novamente na Copa do Nordeste, no mata-mata, ou até mesmo na Copa do Brasil. Mas assim, você que viveu os 2 lados, como é que deve ser a preparação psicológica do atleta nessa semana de Clássico Rei? Claro que é bom lembrar, Ceará e Fortaleza vão ter jogos no meio de semana, então o tempo de fato para ter concentração total no Clássico é de 2 ou 3 dias, né? De quinta para sexta-feira e sábado já executa, mas como é que é a preparação psicológica? Porque eu lembro bem do testemunho do Sérgio Alves, quando esteve aqui no Camisa 8, dizendo que para ele era assim, era uma concentração máxima. Ele focava, não dava entrevista, evitava ao máximo ali aquele contato com os repórteres para que ele pudesse mentalizar ao máximo as cenas de jogo para na hora executar, e o resultado sempre era positivo, ele marcava gols. Mas o que você pode falar para a gente, sobretudo com a tua experiência de quem viveu os 2 lados, do Ceará e do Fortaleza, para um Clássico Rei? Balacó, eu acho que a princípio é diferente, não tem jeito, é diferente. Quando se fala de Clássico Rei, né, por um atleta, ele se prepara de maneira diferente. Ele sabe da responsabilidade que tem esse clássico.
né? Eu me preparava com seriedade. Eu também não queria muito assunto, né? Porque Clássico Rei você não tem que estar conversando muito, não tem que falar muito, porque é um jogo diferente. As torcidas querem ver, ambas as torcidas elas querem ver vitória, né? Então você tem que se concentrar. Tem que se concentrar porque esse jogo fica marcado. Todo ano quando tem Clássico Rei, né, a equipe que ganha ela fica marcada, né? Então, pela vitória, né? E a derrota, ela faz parte, mas é muito triste. Então a preparação ela tem que ser em 100%, muito silêncio para que entre em campo, ainda mais o Castelão lotado, né? A gente pensa, né? Então que entre em campo com determinação para sair com um grande resultado. E lembrando você que está em casa, meu amigo, que esse ano o Campeonato Cearense, de um lado você tem o Fortaleza lutando por um hexa inédito, e o Ceará tentando quebrar essa castanha aí do Fortaleza. Mas antes da gente seguir aqui falando de Campeonato Cearense, eu vou pedir aí pro meu diretor, Xandão, bota aí na tela, meu amigo, a tabela da Copa do Nordeste com os jogos de hoje. A gente falou de Ceará e Fortaleza, enfim, aí a gente já tá no Clássico Rei, mas vamos aqui, ó, voltar. Hoje é domingo, dia 11, domingo de Carnaval, tá aí, ó, tem futebol, meu amigo, em plena folia. Tem bola rolando, aqui no futebol brasileiro é uma coisa surreal, né, não, meu irmão? Pleno carnaval, e aí na sua tela você tá vendo, ó, né? domingão, bloquinho. 4 horas da tarde, tu se preparando pra folia ainda, ou então ainda de ressaca, aí tu liga aqui no Grupo Cidade de Comunicação, aí você vai ver o quê? CRB e Fortaleza, 4 horas da tarde, rapaz, esse jogo lá no estádio Rei Pelé, confronto aqui de duas equipes que ainda não perderam na competição. A equipe do CRB bateu a Itabaiana lá de Sergipe por 2-0 e o Ceará, meu amigo, venceu, aliás, o Fortaleza venceu a equipe do América do Rio Grande do Norte aqui em casa no Castelão, ou seja, aqui é choque de invictos, vamos dizer assim. E às 4 horas da tarde, só que aqui também em nossa capital, no Castelão, o Ceará vai pegar o Altos do Piauí, o Altos do Piauí que empatou fora com o Vitória da Bahia, daqui fez o seu 1 pontinho, e o Ceará que sofreu para vencer a Juazeirense lá em Juazeiro, na Bahia. Então o Ceará vai aqui com seus 3 pontos para essa segunda rodada da Copa do Nordeste. Olhando aqui, Vinícius, esses dois confrontos, dá para dizer que o Ceará, entre aspas, vai ter a vida mais tranquila? Vai ter, por estar jogando em casa. Tá vindo de uma boa vitória, né, no Campeonato Cearense. Eu acho que nesse momento aí o Ceará vai ter uma vida mais fácil, porque o CRB não é fácil jogar contra o CRB. Lá no estádio Rei Pelé, né? Não é Muito fácil. complicado. E aí é bom lembrar sobre o Ceará, que na verdade no planejamento que o Mancini traçou até o Clássico Rei, por ser um jogo em casa, não ter o desgaste da viagem, ele pensa sim em mandar o time titular, porque no meio de semana tem um compromisso contra o Náutico, vão ser 2 rodadas seguidas. Quarta-feira de cinza já tem Náutico e Ceará, e nesse jogo sim, ele quer mandar o time reserva para poder descansar, tem uma semana cheia para esse elenco que é preservado no meio de semana para jogar com tudo no sábado contra o Fortaleza. Então esse planejamento do Mancini está mais ou menos em mente. E aí, Vinícius, virando a página, já que a gente falou do Ceará, nesse confronto do Fortaleza é mais um teste para o Tricolor, porque nos últimos 2 jogos o Fortaleza deixou um pouco a desejar. Porque contra o América de Natal foi uma vitória sofrida de virada, teve um prejuízo, claro, para o América da arbitragem, o pênalti do Marinho que não existiu, foi um lance teatral lá do atacante Tricolor. Depois veio a virada e na sequência só um pouquinho. O tropeço. Quantas vezes a gente já viu ao contrário e marcar? É verdade. Quantas? Deixa marcar pro Fortaleza, Bruno Balacó. Pô, peraí, tá de sacanagem. Eu já vi vários impedimentos, várias irregularidades contra Ceará e Fortaleza, e nego vai lá e marca, e foi gol e ficou por isso mesmo. Deixa o pênalti do Marinho, rapaz. Tá aí o a lance ata do tá Marinho. errada, deixa, Aí foi o lance nada, do não foi. Ela não marcou, Vinícius? Foi ou não foi? Mas aí, pensando na irregularidade do time, porque foram 2 atuações questionáveis, né? Essa do América, o time não foi bem contra o Ferroviário, escapou da derrota por muito pouco. Muito pouco. O Ferroviário estava ganhando e nos acréscimos é que o Ferroviário foi lá e empatou o jogo. O Fortaleza foi lá e empatou o jogo com o Machuca. Se a gente for pensar assim, ele falou de deixa, né, o pênalti que não foi em Marinho deixa rolar. Também não foi córner contra o Ferroviário. Então pronto. Né? E ele deu o córner pro Fortaleza, né, e acabou saindo o gol do Machuca. Aí vamos fazer então foram 2 lances. Foram 2 lances, né? Ao Fortaleza tinha sido tiro de meta pro Ferroviário. Mas acontece, cara. Não, isso acontece. É humano. Às vezes você Acontece. acha... Pô, tava tendo uma discussão aí, eu tava vendo um pênalti naquele clássico Santos e Corinthians. Se o cara levantou a perna, o outro chutou embaixo. Ah, foi pênalti, não foi. Meu irmão, o cara não deu pênalti, segue o jogo. Realmente acontece. VAR. É verdade, Rapaz, Luiz. deixa o jogo seguir. Foi pênalti pro Fortaleza, marcou, tá aí, já era. Verdade. Acabou-se. A gente já foi roubado muito. Que diga-se de passagem. Mas você estava falando, Balacó,
da dificuldade do Fortaleza. Sim. Né? Foi muito grande. Assim, quanto à América de Natal, né, o Fortaleza sempre teve esse problema. Quando um clube vem aqui, né, no Castelão, uma equipe vem aqui no Castelão e baixa um pouco a linha, traz dificuldade para o Fortaleza. Já contra o Ferroviário, não. A surpresa foi a marcação pressionada do Ferroviário, né, no início do jogo. Né, e a superioridade numérica no meio-campo do Ferroviário. Né, o Fortaleza geralmente joga com 3 atletas, né, com 2 volantes e um meia no meio-campo. Né, e o Ferroviário ele veio com 4 atletas no meio. Então começou a ter superioridade e se continua com aquela marcação um pouco mais alta, acho que o Ferroviário saía com um grande resultado. E tem o mérito do Maurício Copertino também, porque ele soube fazer bem a leitura do jogo, controlou, assim, o primeiro tempo do Ferroviário foi praticamente impecável, neutralizou as forças do Fortaleza. O Moisés, por exemplo, que é o grande válvula de escape pela direita, não jogou. Não foi bem. Né? Eu acho que tem o Pochettino. Pochettino, mas eu acho que tem um Raimundinho também. O Raimundinho nos 2 jogos anteriores do Ferroviário. Raimundinho, né? Do Raimundinho na transição, né? Esse dedo do Raimundinho, né? Essa troca pro Pochettino. Mas no caso é o Copertino, que é o treinador. É verdade. Não, porque tem o Pochettino que a gente confundiu, tá certo. Tem razão. Não, Luiz, isso Estava é em campo, né? Isso, é verdade. Mas eu concordo também, o Raimundinho ajudou ali o Copertino a montar essa estratégia, né? Porque os 2 jogos anteriores, quem foi o Raimundinho. O Raimundinho deu uma ajustada. Né? Acho que foi importante isso. Depois entregou, né, para o Copertino. Acertei. É isso aí. Não é isso? Então, depois entregou e ele só deu seguimento. Né? Ele fez alguns retoques, né, e deu seguimento, né, no que o Raimundinho estava fazendo e fez um grande jogo. Na verdade, o Ferroviário fez um grande jogo. Merecia ter saído com a vitória, foi punido. Com a melhor... Mas isso é o bacana do futebol, que aí nem sempre a justiça se faz, meu amigo. O Fortaleza achou esse gol com machuca, empatou o primeiro Clássico das Cores de 2024 e o Camisa 8 agradece demais a participação do Vinícius aqui no nosso programa. Vini Maravilha. Manda, Bruno Balacó. Rapidinho, antes da gente encerrar, saindo um pouco do futebol, falando de você, teve uma imagem bacana da rede social que a gente separou para colocar aqui, que foi o seu encontro com Abel Ferreira. Eu queria só que você relembrasse. Sim, do no Palmeiras, encontro rapaz. Do técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Você foi lá assistir o jogo Fortaleza e Palmeiras. Vocês jogaram juntos, né? Conta essa história. O que, é que você traz de recordação desse grande técnico brasileiro, talvez o melhor da atualidade? O Abel, a gente tem uma amizade já de 20 anos, né? Joguei com o Abel no Vitória de Guimarães em 2003. Né? A gente fez uma amizade muito grande. Fazia um tempo que a gente não se via. Né? Mas a amizade é assim mesmo. No futebol a gente faz amizade, o tempo passa, né? E a gente continua com essa amizade. O Abel é sem dúvida, como você falou, né? Para mim é o maior treinador do futebol brasileiro hoje, né? Devido ao que ele faz, né? A maneira que ele faz, né? A maneira que ele conduz a sua equipe. Né? Então, é um grande amigo, eu tenho essa amizade, eu tenho de outros treinadores também, eu tenho do Fernando Diniz, que daqui a pouco ele vai vir, jogamos junto no Palmeiras, né? Tenho do professor Tite também. Também se encontraram, né, no jogo contra o Flamengo então, em Fortaleza. Então, quando a gente fala de Abel, a gente fala do melhor treinador do futebol brasileiro. A gente tem que falar dessa forma porque ele é um vitorioso, né? É multicampeão, é dessa forma, então é um grande amigo que eu tenho. Obrigado, Vinícius. Valeu pelo papo, meu amigo. Sucesso aí na sua carreira como comentarista esportivo. O nosso estado vai ter um representante no Grand Prix #1 de Muay Thai. O evento vai acontecer no dia 16 de março em São José, lá em Santa Catarina, e o campeão vai levar para casa, meu amigo, nada menos do que uma bolsa de R$100 mil. E o nosso estado vai estar aqui, ó, representado por ele, ó, Robson Souza, esse atleta do MMA casca grossa, hein, Bruno Balacó? Esse aqui, fera. Esse é feríssima. Meu diretor, já bota aí umas imagens dele aqui da última luta, pra galera ter em casa a noção do que é o nível desse Muay Thai em que o nosso representante está. Ele está num nível altíssimo aí do Muay Thai. Robson, bom dia, bem-vindo ao Camisa 8. Fala um pouquinho pra gente do que é o Muay Thai, quando você começou nessa modalidade esportiva e como é que você chegou aí a essa decisão aí que vai ser valendo quase R$100 mil, rapaz. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Bruno. Eu comecei o Muay Thai faz uns 13 anos. E aí dentro do Muay Thai eu conheci o William Fiqueirinho, que é um grande ídolo para mim. E ele me apresentou o mundo da luta, que eu comecei a competir de verdade, valendo muita cinturão. Aí eu, diante disso eu fui bicampeão brasileiro já fui, dei um título cearense, estadual.
e alguns eventos locais, Qual é a sua regionais. categoria que você treina, que você disputa? No Muay Thai eu luto de 63.500, que é a categoria que vai ser disputada lá no Number One. E... Estou travado. E daí vai. Agora Tem fala... problema não, rapaz. Tá Vamos tranquilo. se Tô soltando. nervoso. Não tem mas- problema tá em não, casa. Robson. Tá Agora, de boa. Robson, fala pra gente assim dessa responsabilidade que é ser o único atleta do Ceará representando o estado lá nesse torneio, que vai, pra muitos, é o maior torneio do mundo, o maior de todos os tempos, porque é um GP que de fato só reúne casca grossa. Você inclusive já tem adversário na estreia. Eu queria que você falasse do teu adversário e também dessa responsabilidade de representar o estado lá nesse torneio tão importante de Muay Thai. Bom, a responsabilidade chega a pesar mais por causa disso, né? Além do meu time que eu vou estar representando, eu vou estar representando o estado lá fora e vai estar valendo o título de melhor da categoria. O melhor da categoria além dos 100 mil reais. Que pra mim é mais importante o título de ser o melhor, lutando com os melhores, do que os 100 mil reais. 100 mil reais é maravilhoso, mas o título de ser o melhor, Esse daí tá pagado, nesse aí com não tem certeza. preço, né? Então, aí eu já tenho meu adversário, ele é um moleque bom, eu já assisti algumas lutas dele, É a um gente estava mascote, estudando né? ele, é o mascote. Você já É de um enfrentou mascote. ele ou não? Não, nunca enfrentei ele, vai ser a primeira vez, ele é um dos melhores da categoria que eu já tô em vista, mas nada que nos assuste, a gente vai bem preparado e, como sempre, vamos lá dar show e representar o nosso Robson, como é que tá a cena do Muay Thai aqui em Fortaleza, basicamente, aqui no estado do Ceará? Ela já esteve mais forte, tá forte, ela deu uma retrocedida? Como é que tá a cena do esporte aqui? Aqui no estado do Ceará ela já foi, hoje ela tá melhor, mas antes tava meio Parada? meio parada. Aí hoje o cenário do Muay Thai aqui no estado tá bem melhor. Tem vários atletas daqui do estado, inclusive tem atletas do estado lá na Tailândia nos representando, campeões mundiais lá, né? E hoje tá bem melhor, mas era bem complicado. Tinha a menos situação. competições, né? Tinha menos competições, era bem menos remunerado e reconhecido, né? Hoje está bem mais... Robson, e como é que é pra você assim tá muito bem assessorado ao lado de duas grandes feras que queria que você falasse um pouco dos seus treinadores, o William Chiqueirinho, que para quem não lembra, o Chiqueirinho foi atleta do UFC, um dos grandes nomes do estado. Depois dele vieram muitos outros, foi uma geração de cearenses no UFC, e também o JV, o João Vitor, seu treinador, que também está acompanhando aqui a entrevista. Eu queria que você falasse a importância dos seus treinadores na tua caminhada, né? São os teus dois mentores, e a gente fala isso inclusive baseado nas imagens também. Porque quando você vai lá na sua última luta anunciar a sua vitória, tá lá do seu lado esquerdo tá o JV e do outro o Chiqueirinho, né? Exatamente. Eles dois são duas referências. Um é como o JV, ele é mais como treinador, o Chiqueirinho já é o mestre William Chiqueirinho já é como atleta, né? E como treinador. E teu ídolo, que você falou, né? Claro, tem vários campeões aí no meio do mundo, mas para mim o mais importante é o que tá lá, o melhor é o Chiqueirinho, porque com ele eu não só vejo, eu vivo, e tudo que eu aprendi e tudo que eu tenho até hoje, graças a ele, grande parte. Então eles dois são muito referência, eu tento ser o mais... Dá mais valor aos dois, porque eles se doam totalmente a mim, entendeu? Aí... Com relação, o Robson, ao Muay Thai no país, qual seria o principal centro onde você olha e fala, pô, o estado do Ceará um dia poderia chegar naquele nível ali? É São Paulo a referência ainda? São Paulo é a segunda Tailândia, né? Porque lá tem muitos campeões que bem reconhecidos e grandes exemplos pra gente, que aqui no estado. Então, no nosso país, a gente pode dizer que São Paulo é o principal centro do Muay Thai. Está sendo no momento onde tem o melhor cenário de Muay Thai. Agora, Robson, em relação à tua viagem lá para Santa Catarina, pro GP, como é que tá o teu planejamento? O que é que dá para fazer ainda nessas semanas finais? A gente tá gravando aqui já fevereiro, já no próximo mês a luta, né? Você tem pouco mais de um mês para se preparar. Como é que tá o planejamento até o dia da luta, né? Há quantos dias você vai lá para Santa Catarina? O que é que dá ainda para ajustar até o dia do combate, da estreia do GP? A preparação ainda continua bem pesada até
na última semana é que a gente começa a dar uma aliviada, que vai ser mais aquele reajuste de peso. Mas a preparação ainda continua bem firme. E a gente vai 2 dias antes, que é o dia a pesagem é na sexta, a gente vai na quinta-feira à noite, para chegar lá na quinta-feira de madrugada, de manhã cedo para ajustar o peso e fazer, né, a pesagem lá. Pois, meu amigo Robson Souza, muito obrigado pela sua participação aqui no Camisa 8. Sucesso lá na sua luta. Que Deus te abençoe, que você possa trazer o título e faturar essa grana que eu garanto para você em 100 mil. Muito bem-vinda para ele e para toda a equipe. Né, Bruno Balacó? Certeza. Já imaginou? Tem que voltar com os dois, com o título e com a grana. E com a grana, é isso aí. Parabéns, sucesso para você, meu parceiro. Valeu, Bruno Balacó.